Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da instituição, e quero te convidar para embarcar comigo em mais uma viagem pela cultura japonesa. Se você ouviu as nossas duas primeiras temporadas, que se dedicaram à literatura e à gastronomia no Japão, já sabe que a gente sempre dá um jeito de um pouquinho além do tema principal da vez. Seja trazendo um convidado que você nunca imaginou falando sobre aquele assunto, seja uma curiosidade de contexto histórico ou alguma anedota das nossas próprias experiências. Mas vamos ao que interessa. Os ouvintes mais atentos já devem ter matado o tema dessa nova temporada só de ouvir a trilha da abertura. Para quem ainda não matou a charada, vou dar mais uma chance. Solta o som, produção. O barulhinho do projetor não nega. Nessa terceira temporada do podcast da Japan House São Paulo, os nossos ouvidos estarão voltados ao cinema japonês. Cinema é uma arte que consegue agregar tantas outras formas artísticas nela mesma, ao mesmo tempo que chacoalha tanto a sociedade. Se você me acompanhou aqui nas duas primeiras temporadas do podcast, já sabe que eu tenho sempre ao meu lado algum especialista no tema da vez, para me ajudar na pesquisa, nas entrevistas e nas reflexões. Na primeira, sobre literatura japonesa, quem me acompanhou ao longo dos episódios foi o editor Paulo Werneck. Na segunda, sobre gastronomia, eu tive dois companheiros pesos pesados aqui comigo, o crítico Luiz Américo Camargo e o chefe Thiago Banhares. E agora que o tema é cinema, quem vai embarcar comigo nessa aventura é o Pedro Butcher, jornalista, professor e pesquisador especializado em cinema. Eu resumi bem o currículo dele para ele não ficar tão convencido assim logo de cara. Olha, tudo bem, eu acho que jornalista, professor e pesquisador resume super bem. Já constrangemos o Pedro. E eu só tô nessas três atividades por um motivo, que eu sou apaixonado por cinema. A única coisa que eu acrescentaria aí nessa lista. E acho que isso vai ficar bem óbvio ao longo dessa temporada. E que super desafio isso de falar de cinema japonês em 8 episódios. É muita coisa boa para colocar nessa caixinha. Cada temporada a gente apanha mais nesse sentido, mas acho que é uma coisa boa. Para não deixar tanta coisa boa fora dessa caixinha, essa temporada vai seguir um pouquinho do rumo da temporada anterior, que focou nos processos culinários e não em pratos específicos. Ou seja, em vez de escolher 8 diretores ou 8 filmes para compor cada um dos nossos episódios, a gente definiu grandes temas relativos ao universo do cinema e que atravessam vários cineastas. Imagina só ter que escolher um filme favorito do Kurosawa ou decidir entre o Totoro e a Ponyo. Impossível. Missão impossível sem Tom Cruise. Então, se o seu Mizoguchi ou se o seu Ozu do coração ficar de fora de algum episódio, fica tranquilo que muito provavelmente ele vai aparecer lá na frente. E, se não aparecer também, é bom que a gente, cinéfilo, vai poder fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é reclamar. Bom, se você, ouvinte cinéfilo, for do tipo reclamão e for fazer isso, não esquece, por favor, de mencionar a Japan House e a Rádio Novelo nesses arrobas pra gente poder entrar no debate também. É isso aí, Natasha. A gente quer direito de resposta. Mas vamos tocar pro tema desse nosso episódio de estreia que eu tô ansioso. Eu vou te falar que esse tema me destravou algumas memórias, viu? Umas muito boas, outras nem tanto assim. Hoje a gente vai falar sobre aqueles momentos do ano em que quem gosta de cinema vira torcedor de futebol, faz bolão, se descabela, xinga no Twitter. Eu tô falando da temporada de premiações do cinema. Oscar, Cannes, Veneza, Berlim, aqueles eventos que a gente ama odiar e odeia amar. Mas pra falar a verdade, do ponto de vista japonês, até que a gente não tá podendo reclamar muito não, né? And the Oscar goes to Drive My Car, Japan! Mas calma, que até a gente chegar no Drive My Car vencendo o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2022, a história do cinema japonês nas grandes premiações passou por um caminho bem longo e tortuoso. Tá, antes de mais nada, apesar de a gente não estar fazendo uma pesquisa estritamente cronológica do cinema japonês, eu acho importante fazer umas notinhas sobre como tudo começou. Se isso fosse uma fita cassete, o negócio ia demorar a rebobinar, viu? Porque eu tô falando de uma volta no tempo de mais de 100 anos, 126 para ser exato. O primeiro vislumbre que o Japão teve do que a gente conhece como cinema aconteceu em 1896, que foi quando o kinetoscópio Edison foi apresentado em Kobe pela primeira vez. O kinetoscópio Edison, que é um dos primeiros aparelhos de imagem em movimento de que se tem conhecimento, tinha um visor individual e funcionava assim: você inseria uma moeda e ele exibia uma pequena tira de filme que ficava rodando algumas imagens em looping. Você já deve ter visto aquela cena em preto e branco de um cara montado num cavalo em movimento.
Não tem história nenhuma, é só uma imagem. Mas os japoneses gostaram demais dessa nova invenção. Gostaram muito. Já no ano seguinte, 1897, um empresário japonês deu um jeito de importar um projetor da França. O empresário era Katsutaro Inabata, que era um expoente da indústria têxtil japonesa e um grande explorador da cultura ocidental. O projetor que ele trouxe da França era o cinematógrafo dos irmãos Lumière, que funcionava de uma maneira bem diferente do kinetoscópio Edison. O Lumière projetava as imagens numa tela, o que permitia que o entretenimento virasse uma atividade coletiva. A novidade fez sucesso, os japoneses não perderam tempo e começaram a filmar e exibir cenas da vida cotidiana. E assim nasceram os primeiros filmes japoneses de que a gente tem conhecimento. Refeição em Família, Uma Ponte em Kyoto, Uma Rua em Tóquio, Procissão Shintoísta e Colheita do Arroz. É com uma velocidade muito rápida que o Japão e a indústria cinematográfica se desenvolvem no país. Esse aí é o meu xará, pesquisador Pedro Tinem. E eu acho que a gente pode apontar para algumas questões que são pulsantes do país naquele período, para tentar olhar, né, por que o país e a nação vê essa tecnologia com tanta curiosidade, com tanto interesse. Lembra que eu falei que o cinema é uma das formas de arte que mais captam a essência e influenciaram o seu entorno? O contexto que ele chacoalhou nesse início no Japão foi do finalzinho do período Meiji, quando o país começou a se abrir devagarzinho para o restante do mundo e se tornar uma das grandes potências capitalistas mundiais. O período Meiji começa em 1868 e se inaugura a fase que alguns historiadores vão chamar de modernização, alguns de ocidentalização. Claro que essas categorias têm contradições e suas problemáticas, mas é um período em que o Japão começa a se abrir, ele se vê forçado a se abrir para o Ocidente, para o mundo exterior. Até então o país se encontrava geopoliticamente isolado do resto do mundo. E é com uma certa apreensão das forças políticas do país naquele período. E esses primórdios de uma indústria vão fazer parte de uma estratégia político-nacional, desenvolvimentista, até se a gente puder usar essa expressão para falar do começo do cinema japonês. É aquela relação estreita entre arte e política que tanta gente rejeita, né? E o cinema começou como uma forma de o Japão se abrir para o resto do mundo. Eu tô tendo que me segurar aqui para não falar de Rashomon e do Festival de Veneza. Calma, Natasha, que todo bom filme e todo bom podcast desenvolve o personagem antes de chegar no clímax. Segura aí mais um pouquinho. Tô segurando, Pedro. A gente já chega lá. Então, depois da virada do século, alguns jovens mais ousados foram além de filmar o cotidiano. Eles queriam trazer uma narrativa. E vamos combinar que o Japão já dominava a arte da narrativa fazia tempo. E não só na literatura, mas também nas gravuras, no teatro. Os novos cineastas só precisaram pegar um pouquinho aqui e outro ali de todo esse repertório que já existia e que era bem conhecido dos artistas e do público japonês. Em alguns casos, pegar mais do que um pouquinho aqui e ali, né? Tô pensando numa figura chamada Benshi. Chamá-lo de narrador é um pouco insuficiente, talvez seja uma imagem que a gente possa fazer alguma correlação, mas ele tem uma função muito superior a um mero narrador. Os Benshi eram artistas que narravam ao vivo filmes mudos, sem diálogos. Essa narração podia ser explicativa, contextualizando o que estava se passando na projeção, por exemplo, ou analítica, com comentários sobre o filme, ou ainda oferecendo alguma arte complementar, lendo um poema, por exemplo. Ele não apenas escreve as ações, ele interpreta, performa, interage com a obra fílmica. Quase que como uma performance hoje que a gente veria numa galeria ou numa sessão especial de cinema. Mas era uma parte constitutiva muito importante da indústria como um todo. Era também alguém que servia, às vezes, até como um tradutor de costumes ocidentais. Não necessariamente tão corretamente, assim, mas era alguém que, diante de um filme americano ou europeu, tentava adaptar, interpretar e apresentar certos costumes e certas imagens para um público japonês que desconhecia também aquela cultura. Como bem falou o Pedro Tinem, os Benshi exerciam um papel entre artistas e intérpretes, explicando e dando um pouco mais de contexto para o público japonês. E principalmente trazendo para o cinema a arte popular do teatro japonês. Eles traziam todo o repertório do teatro no nas suas apresentações, nas suas performances. Os Benshis explicavam costumes, particularidades de culturas diferentes que eram retratadas nos filmes, mas também adotavam algumas estratégias, como dar sempre os mesmos nomes aos personagens ocidentais. Mary para as mocinhas, Jim para os mocinhos e Robert para o vilão. E um detalhe curioso, um dos Benshi mais famosos do Japão foi um cara chamado Reigo Kurosawa. Ah, o sobrenome não nega, né?
Verdade. O Reigo Kurosawa era irmão do Akira Kurosawa e talvez o grande culpado pelo Akira ter largado a pintura, as telas, os pincéis e decidido se dedicar às telonas. A gente já vai falar melhor sobre essa encarnação de pintor do Akira Kurosawa, mas antes de entrar no irmão Kurosawa mais famoso, a gente precisa falar sobre um capítulo triste na história dos Benshi do Japão. A ideia é que eles dessem sentido àqueles filmes que não tinham diálogos, mas quando o som chegou ao cinema, os Benshi não eram mais necessários. Os japoneses demoraram a aderir ao cinema falado. Além da oposição dos Benshi que a Natasha falou, o próprio público japonês gostava das exibições dessa forma. As performances dos Benshi tinham virado parte integrante do espetáculo cinematográfico. Depois de vários testes, o filme que realmente consagrou o cinema falado no mundo foi O Cantor de Jazz, de Alan Crosland, que foi passado em 6 de outubro de 1927 em Nova York. No Japão, os Benshi conseguiram atrasar em 3 anos a tecnologia, mas em 1930 não teve jeito. O cinema falado entrou de vez no país e a profissão dos Benshi se tornou obsoleta. O fato deprimiu tanto o Reigo Kurosawa que ele acabou cometendo suicídio aos 22 anos. Coube ao irmão mais novo levar adiante o amor da família pelo cinema. Ainda bem que o Akira conseguiu levar o legado do irmão adiante. E como levou, né? Mas vamos falar do Akira Kurosawa pintor. O Pedro Tinem também falou um pouquinho disso pra gente. O Kurosawa, ele vai estudar a pintura, e ele tinha um interesse pela literatura e pelas artes, e ele vai estudar a pintura ocidental na escola de Dosho já. Essa influência vai ser muito marcante para a carreira posterior dele, mas nessa fase como estudante ele se especializa inclusive em pintores impressionistas como Cézanne, Van Gogh, e que traz até uma certa circularidade das diferentes influências entre Ocidente e Oriente, porque quem conhece os impressionistas também sabe que eles foram muito influenciados pela chegada das primeiras gravuras japonesas na Europa. E há um movimento ali meio circular, de um lado eles influenciados pela arte japonesa, Kurosawa interessado na arte ocidental, estudando esses pintores em especial, e também trazendo um pensamento pictórico desses artistas para a sua própria obra. Nossa, agora aquele filme dele, Sonhos, ganhou um significado completamente diferente para mim. Se você não conhece o filme, quando assistir, presta atenção na história Corvos, em que o protagonista tromba com um certo pintor impressionista. Excelente dica. E, Natasha, não dá para ignorar o contexto político da época em que o Kurosawa começou a trabalhar com cinema, né? Assim como a Itália e a Alemanha, o Japão também adotou um regime autoritário de contornos fascistas nos anos 1930. O controle do que era produzido artisticamente estreitou os horizontes criativos do cinema japonês até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Foi durante esse período, bastante conturbado para a história do Japão, que o jovem Akira Kurosawa viu um anúncio no jornal para um teste de assistente de direção. Ele disse numa entrevista que foi por uma necessidade de trabalho. Era uma vaga que estava aberta e ele já tinha interesse por cinema, claro, muito influenciado pelo irmão, mas entra ali como um trabalhador mesmo do cinema. Havia uma certa hierarquia em que você começava como assistente de direção, ali no modo muito industrial de produção, e com o passar dos anos e com grande experiência, você seria promovido ao cargo de diretor e realizaria seus próprios projetos. Bom, o Akira Kurosawa tem também uma outra questão, que é a pronúncia do sobrenome. A gente vai ouvir Kurosawa, que é a forma correta de falar, vai ouvir Kurosawa, vai ouvir de todos os jeitos. Eu não posso me responsabilizar nem garantir como é que vai ser ao longo dos episódios, nem os entrevistados e nem os co-hosts. Durante os 5 anos em que ele trabalhou como diretor assistente, o Kurosawa participou da produção de 24 filmes. Em 1943, ele se lançou como diretor propriamente, com o filme A Saga do Judô, baseado no romance homônimo de Tsuneo Tomita. O Kurosawa gosta de uma adaptação literária, né? Gosta, demais. O filme dele que a gente vai destacar nesse episódio, inclusive, também é uma adaptação. Acho que tá bom de introdução, né? Vamos para a nossa primeira premiação. Olha, eu fico completamente arrepiado com essa trilha que o Fumio Hayasaka fez para o Rashomon. Aliás, os compositores de trilha sonora do cinema japonês dariam um episódio inteiro só para eles. O problema é que não cabe tudo no podcast. E esse foi o primeiro filme do Kurosawa que chamou atenção fora do Japão. E chamou a atenção justamente por causa de uma premiação de cinema. Rashomon levou o Leão de Ouro em Veneza e acabou sagrando a entrada do cinema japonês no circuito mundial. E até um pouquinho mais do que o cinema. E quem falou disso com a gente foi o diplomata João Lanaribu. O Rashomon foi um filme que garantiu a volta do Japão
ao concerto das nações, né? De certa maneira, é isso mesmo, né? Um filme é capaz de operar ou pelo menos de dar um grande empuxo para essa reentrada, né? O João Lanaribo é diplomata e também professor de cinema na Universidade de Brasília. Ele morou em Tóquio, no Japão, entre 2006 e 2009 e ficou completamente obcecado pelo cinema japonês. O João entrou num cineclube conduzido pelo crítico de cinema americano Donald Ritchie, um super especialista em cinema japonês, e mergulhou de vez nas produções de Takeshi Kitano, Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi e Akira Kurosawa. Claro que tem uma série de outros elementos, mas certamente o Rashomon, que foi ali no início dos anos 50, né? O Rashomon, quando ele ganhou o Festival de Veneza, aquela coisa toda, ele foi uma espécie assim, de passaporte da paz, né? O Japão voltou e reingressou no conjunto das nações, uma nação pacífica e tal, né? E, enfim, realmente foi um filme, um achado, né? Acho que o Kurosawa tinha essa coisa, esse sentido histórico assim, impressionante, né? É importante dizer que Rashomon não foi o primeiro filme japonês apresentado no exterior. Antes deles, vários outros filmes foram exibidos em Nova York, nas edições do Festival de Veneza de 38 e 39. Mas Rashomon, com certeza, foi o que causou o maior impacto, especialmente pela inventividade, pela originalidade da narrativa do filme, que era revolucionária para a época. Bom, elogios dados, eu queria contar um pouquinho da história de Rashomon para quem ainda não teve a oportunidade de assistir o filme. O filme é baseado no livro Rashomon e Outros Contos, do Akutagawa, ambientado no período Heian, que é considerada a última era da história clássica japonesa. O longa faz uso de flashbacks para criar um mosaico de pontos de vista e convidar o espectador a acompanhar de perto a apuração de um crime. São apresentadas as versões do bandido, da mulher, do marido morto, que fala por intermédio de um xamã, e de um lenhador que assistiu à cena escondido. No final das contas, a versão de nenhum dos personagens é escolhida como a versão verdadeira. É impressionante como um filme dos anos 50 consegue reverberar no presente dessa forma, né? Ouvindo você contar a sinopse, Natasha, eu fiquei pensando em como essa história se encaixa bem em toda essa discussão sobre ponto de vista, crise da objetividade, até sobre as discussões sobre pós-verdade que a gente tem hoje em dia. Completamente. Eu também lembrei da ideia de subjetividade perceptiva, né? Das criações de memórias falsas, depois que a gente presencia ou vivencia um evento traumático. É impressionante. E o impacto dessa narrativa sem conclusões definitivas de Rashomon foi tamanho que, além desse retorno do Japão aos holofotes, a expressão efeito Rashomon começou a ser utilizada para descrever uma situação em que cada personagem de uma história tem pontos de vista diferentes, interesses no desdobramento da história, então a gente não consegue nunca saber o que de fato aconteceu. Como se diz, é a palavra de um contra a do outro. Tem uma curiosidade, inclusive, Pedro, que a gente tem um clube de leitura na Japan House e a gente já teve uma discussão em torno do livro Rashomon, em que o Leon Serva foi o convidado para falar com os nossos participantes e trouxe muito dessa lógica do Rashomon para o jornalismo. Essa difração narrativa, né? 4 pontos de vista, né? Que dá uma relatividade incrível para a história, dá uma modernidade, né? Para nós, espectadores modernos, né? Digamos assim, né? Contemporâneos, aquilo é muito moderno. Eu acho que tem uma coisa no Rashomon que tem uma certa modernidade narrativa, ao mesmo tempo que bebe da tradição, né? Do assassinato, do samurai, né? do crime, todas essas tradições narrativas que o Japão já tem muito forte. A literatura japonesa tem sólidas raízes e tudo mais, né? Um filme fazer isso é incrível, né? Ter essa importância, né? Incrível mesmo. E tão incrível que não foi só o Festival de Veneza que reconheceu a importância do que estava dado ali. The Foreign Language Film Award goes to a remarkable Japanese film, Rashomon. Isso que você ouviu agora é o Rashomon vencendo o Oscar honorário em 1952. A categoria, que deixou de existir em 1955 para ser substituída pela categoria Melhor Filme Estrangeiro, era uma forma que a Academia Norte-Americana encontrou para premiar filmes de língua não inglesa. E o curioso é que não tinha outros filmes indicados, era uma categoria não competitiva. Cabia a um grupo restrito da academia selecionar o vencedor. E para contar um pouquinho mais sobre o porquê do cinema do Kurosawa ter impressionado tanto, a gente encontrou alguém, não vou contar quem, que além de fã do trabalho do cineasta, chegou a entrevistar o próprio Kurosawa. Poder entrevistar o Kurosawa, para mim, era uma honra e um privilégio sem fim, né? Se eu voltar um pouco a história para trás, a minha introdução no cinema japonês foi através do Kurosawa, foi através de Sete Samurais, através de Rashomon,
filmes que eu vi em cineclube, na verdade, que não são filmes da minha geração, né? São filmes que fazem parte, aliás, daquele segundo período de ouro do cinema japonês, como é chamado, né? Que eu revi 15, 17 anos mais tarde e fiquei completamente apaixonado por aqueles filmes. Esse que você acabou de ouvir é o Walter Salles, diretor de Central do Brasil, Terra Estrangeira, Abril Despedaçado. Uma fera do cinema brasileiro que, antes de dirigir esses filmes, encontrou e entrevistou o Akira Kurosawa para um programa de TV na extinta Manchete em 1985. E aí, se você me permite uma bifurcação, queria lembrar de uma frase do Godard, que eu acho que é bastante boa. Assim, o Godard tem uma frase boa para tudo, sempre, né? E tem uma, ele diz que a força dos cineastas norte-americanos reside no fato que eles contam sempre histórias com E, né? Mas sem sentido histórico com H. E que nessa contradição talvez seja a força deles, porque não tem o peso da história ali o tempo inteiro. Eu acho que a força do cinema japonês é justamente a de contar histórias com E, mas também revisitando a história com H, a grande história, né? E o Kurosawa fez isso múltiplas vezes. Rashomon é isso também, e Sete Samurais, Han. E foi com essa sensação de estar diante de alguém que sabe a importância tanto da história com E quanto da história com H que ele chegou na casa do Kurosawa. Nós fomos para o ponto marcado, eu não sabia exatamente onde é que era, com a ajuda da Japan Foundation. Para essa série, a gente ficou bem uns 45 dias no Japão, a gente tinha sempre uma tradutora. Quando chegou a vez de entrevistar o Kurosawa, ela falou assim, não, isso eu não posso entrevistar o Kurosawa, porque ele é um sensei, né? um mestre absoluto, então teria que ser uma outra pessoa. E ela convidou, então, um professor de literatura da Universidade de Tóquio, que veio e que diligentemente ficou 3 ou 4 horas nessa casa, que era uma espécie de cabana de madeira que o Kurosawa tinha aos pés do Monte Fuji, um lugar muito incrível, ao mesmo tempo pequeno, meio ascético e deslumbrante, né? Tinha tudo ao mesmo tempo agora. E foi uma conversa muito ampla, justamente por causa do Kurosawa, da generosidade do Kurosawa, mas também do tradutor. Porque eu me lembro até hoje que ele ajudava muito as minhas perguntas. Eu fazia perguntas. Geralmente o tradutor é aquele cara que, às vezes, diminui aquilo que você sabe, ele simplifica aquilo que você pergunta. O tradutor que vinha da Universidade de Tóquio fazia exatamente o contrário. Ele ampliava a minha pergunta, contextualizava muito melhor. E com isso as respostas foram ficando também muito mais amplas e muito mais interessantes. Foi um episódio que me marcou muito pela precisão de linguagem, mas também pela forma respeitosa com que o Kurosawa se referia a cada etapa do processo de filmagem, sabe? O processo de preparação e a espera, a questão do tempo. É algo que você vê muito bem, aliás, no documentário que o Chris Marker fez sobre a filmagem de Han, que se chama AK, de Akira Kurosawa. E para filmar a cena final, a batalha final, o Kurosawa esperou 7 dias com a equipe toda parada, montada, até que o céu fosse encoberto de uma névoa e de algo bem crepuscular, assim, no meio do dia, não, que traz toda a dramaticidade daquela batalha absolutamente inacreditável, né? Onde você tem cenas com cavalos sendo golpeados e enfrentamentos, né, assim, muito extraordinariamente bem filmados, e você entende a gravidade daquele momento e, na verdade, a inutilidade da guerra. É uma beleza de final de filme, e a entrevista traduzia isso. E o Walter tá pulando algumas etapas da carreira do Kurosawa. Acho que eu vou interromper ele aqui e ao longo dos episódios ele volta, prometo. Bom, depois do Rashomon foi aberta a porteira. Aqui, de novo, Pedro Tinem. Quando o Rashomon ganha o Leão de Ouro em Veneza e depois o Oscar de melhor filme estrangeiro, começa a se desenvolver, enquanto política cultural, uma política externa muito, muito clara. Havia uma organização, um investimento na distribuição e em levar filmes japoneses para grandes festivais e para grandes circuitos comerciais na Europa e nos Estados Unidos. E fora do Japão, inclusive, como uma forma de reapresentar a imagem do país.
É curioso porque também, e aí, Rashomon ganha o Festival de Veneza em 1950, e no começo dos anos 50 você tem uma série de grandes, né, prêmios dentro desses festivais para filmes japoneses. Portal do Inferno é premiado em Cannes, Mizoguchi em 3 anos seguidos ganha prêmios em Veneza. E nesse período da primeira metade da década de 50, como os filmes que são consagrados e reconhecidos no exterior são todos filmes de época, são todos de Daigeki, há um investimento também muito mais objetivo na promoção desses filmes e desse gênero, o que impactou também no reconhecimento tardio do Ozu, que é alguém que fazia filmes contemporâneos, os Gendai-geki, cujas lideranças políticas não viam o potencial, né, de sucesso crítico e econômico fora do Japão. Ao longo da história, o cinema japonês recebeu tantos prêmios e foi tão consagrado que eu não vou nem arriscar aqui fazer uma lista. Mas eu acho que é fundamental a gente lembrar, por exemplo, que só no Festival de Cannes, o festival internacional mais importante do mundo, o cinema japonês é um dos poucos a acumular 2 palmas de ouro, e nas mãos de um mesmo cineasta, o Shoei Imamura. Ele ganhou 2 vezes por A Balada de Narayama, em 1983, e depois por Aingui, em 1997. Kurosawa, claro, ganhou sua palma de ouro, merecidamente. Em 1980, dividiu a palma com O Show Deve Continuar, do Bob Fosse. Imagina que ano foi aquele da competição do Festival de Cannes. Han é um filme que colecionou prêmios, não só em festivais, mas também no Oscar, ultrapassando a categoria de filme estrangeiro. Kurosawa foi, inclusive, indicado ao melhor diretor. Mais recentemente, a gente teve um Oscar de filme estrangeiro para o filme A Partida, do Yojiro Takita, um diretor um pouco menos conhecido, mas esse filme fez uma carreira internacional incrível em 2009. E em 2011, mais uma palma de ouro no Festival de Cannes para o Assunto de Família, do Koreeda, um cineasta que vai ser recorrente aqui nesse podcast. E, além disso, um dos momentos mais lindos do Oscar aconteceu nos anos 1990, quando o prêmio honorário foi entregue a Kurosawa pelas mãos de George Lucas e Steven Spielberg. Em 1990, o Oscar honorário do Akira Kurosawa serviu como pontapé simbólico para uma redescoberta artística do cinema japonês para o mundo. Foi nessa década que as premiações ao redor do globo começaram a prestar atenção em nomes como Takeshi Kitano, Naomi Kawase, Takashi Miike, Kiyoshi Kurosawa. A gente vai falar mais sobre eles nos próximos episódios. Agora eu queria focar em 2 nomes desse novo período, um deles até já foi citado pelo Pedro, que é o Koreeda, e o Hamaguchi. É claro que eu estou ansioso aqui para falar do Drive My Car, um filme que está fresco na minha cabeça, eu imagino que está na de muitos ouvintes. Mas, antes dele, a gente precisa falar do Assunto de Família, do Hirokazu Koreeda, que inaugurou talvez uma nova era do cinema japonês no mundo. Et la Palme d'Or cette année est attribuée O nome do filme Assunto de Família em inglês é Shoplifters, que pode ser traduzido como ladrões de loja, que é basicamente um emprego do líder da família e do filho dele. Depois de um furto, pai e filho encontram uma garotinha aparentemente perdida. A princípio, eles relutam em abrigar a menina, mas a esposa decide cuidar dela. E apesar da família ser pobre e se sustentar com os pequenos crimes que cometem, eles parecem viver felizes juntos. Até que um incidente revela segredos escondidos e testa esses laços que os une. O drama chegou a ser descrito como Oliver Twist dos tempos modernos, em referência ao romance que o britânico Charles Dickens escreveu no século XIX. Antes de embarcar em uma carreira como diretor, o Koreeda trabalhou como assistente de direção em documentários para televisão. E para entender como é que ele chegou nesse ponto de ser comparado a Dickens, a gente pediu ajuda para o Gabriel Carneiro, um jornalista, cineasta, que também ministra um curso sobre cinema japonês contemporâneo. Os primeiros filmes dele são bem diversos, né? Eu acho que a partir do Seguindo em Frente, que é um filme de 2008, que ele engrena mesmo nessa coisa de fazer melodramas familiares, e que talvez seja a principal característica do cinema dele hoje em dia. Essa ideia que a gente tem do Koreeda vem muito dessa ideia do melodrama familiar e cotejando muito com o que sempre se fez no cinema japonês, né? Um gênero super tradicional lá, que são esses filmes contemporâneos sobre família. E ele fala muito também sobre a dissolução da família, que também faz parte da tradição, né? E apesar de as tramas sempre tratarem de família, o conceito de família do Koreeda é um pouco diferente do tradicional. Eles vão muito nessa lógica de que a família não é necessariamente a família de sangue, né? O vínculo sanguíneo. É muito mais uma construção social,
O que importa é como você constrói esses laços e esses afetos, né? É bonito isso. É um resumo e tanto da história de Assuntos de Família. O Assunto de Família, eu acho que seria o ápice nisso, né? Porque ninguém propriamente é relacionado sanguineamente naquela família que se forma, e é uma família feita ali meio que pelo acaso e pelo que acontece, né? Pelo que o mundo vai oferecendo dentro daquela perspectiva insalubre do capitalismo liberal do Japão, e que eles vão meio que se agarrando ali de uma forma não convencional, não formal, né? Ninguém tem vínculos legais, né? E como isso é realmente a família, né? Tem uma cena muito forte no Assunto de Família. Bom, eles pegam uma menina pequena de 5 anos para criar, porque ela é maltratada pela família biológica, ela apanha, né, da mãe. Eles pegam e ela fala... E a menina é muito receosa de apanhar, né, com qualquer situação de sofrer abusos físicos e mentais. E tem uma cena muito forte que ela agarra a menina e fala: e se eles estão te batendo, isso não é família, né? E isso não é amor. É o oposto, né? Tem essa ideia de que não é uma identidade biológica e legal que faz você ser uma família, né? O Koreeda dá seguimento a uma tradição muito forte do cinema japonês, que é a do filme de família, que talvez a gente possa dizer que foi iniciada ali pelos filmes do Yasujiro Ozu, que filmava a tradição da família japonesa de uma forma muito eloquente. E ele moderniza essa tradição, trazendo sempre um aspecto social do Japão contemporâneo para essas histórias. O Ninguém Pode Saber, por exemplo, que foi um filme bem marcante, que ganhou um prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cannes de 2004, é a história de irmãos que são abandonados pela mãe num apartamento, que precisam se virar sozinhos a partir dali. E é um filme que teve uma repercussão muito grande nesse momento. O Koreeda é um desses nomes que ajudaram a consolidar essa nova geração de cineastas japoneses. Gente como Ryusuke Hamaguchi, por exemplo. Essa é a trilha de Drive My Car, mas é importante frisar que a história do Hamaguchi começou bem antes do filme que levou o Oscar. Ele foi aluno do Kiyoshi Kurosawa. No caso do Kiyoshi Kurosawa, o sobrenome engana sim. Ele não é parente do Akira Kurosawa. Mas até podia ser, porque o cinema corre nas veias dele do mesmo jeito. O Kiyoshi é um diretor, roteirista, crítico e professor na Universidade de Artes de Tóquio, de cinema, onde o Hamaguchi estudou. Por mais que ele tenha trabalhado em vários gêneros, o Kiyoshi Kurosawa é mais conhecido pelas contribuições que ele fez ao gênero terror japonês. E por isso a gente vai tratar dele mais pra frente na temporada. Por enquanto, basta saber que ele foi importantíssimo para o cinema japonês dessa virada de século. Dito isso, voltemos à universidade. O principal professor ali era o Kiyoshi Kurosawa, e o Kiyoshi Kurosawa que acabou escalando ele para fazer alguns filmes. Por exemplo, o Hamaguchi, um dos primeiros filmes dele é uma versão de Solaris, né? O romance de ficção científica soviético do Stanislaw Lem, e que teve versão do Tarkovsky e depois do George Clooney, né? E ele fez uma versão em 2007, que é um longa-metragem que está inacessível para o mundo, porque ele foi feito sem ter os direitos autorais, né? Ele foi feito como um exercício de faculdade, então ele foi exibido na época na faculdade, mas foi escolhido pelo Kiyoshi Kurosawa, que era o professor da turma. E o Kiyoshi Kurosawa acabou ajudando ele muito nesse sentido no começo da carreira, né? Eu até acho que o Hamaguchi tem alguns filmes que se assemelham muito em certos princípios dos filmes do Kiyoshi Kurosawa, apesar de, se a gente olhar, por exemplo, Drive My Car, não ter nada a ver, mas eu acho que ele tem alguns filmes que trabalham muito com uma lógica do estranhamento que é muito próxima do Kiyoshi Kurosawa, como o Asako 1 e 2, mesmo Roda do Destino, eu acho que tem algumas questões. Bom, eu estou pronto para acender uma polêmica aqui, mas eu vou admitir que o meu favorito do Hamaguchi é o Roda do Destino, o filme anterior ao Drive My Car, que estreou no Festival de Berlim e é um filme muito especial que é dividido em 3 episódios completamente diferentes, mas que se completam de alguma forma porque tratam do tema do acaso. E não é um tema muito recorrente no cinema japonês. Então, ele contribui para essa nova modernização, digamos assim, do cinema japonês de uma forma muito original, em 3 histórias que são muito bonitas, muito diferentes entre si, muito, muito contemporâneas. Sobre o Asako 1 e 2, eu vou deixar o próprio Gabriel falar. E no Asako, isso para mim é muito forte, essa questão do estranhamento, né? Porque não é um filme de terror, né? Mas tem o Doppelganger, né? O par romântico da Asako, né? Tem a versão 1 e a versão 2, né? Que ela reencontra depois e tem esse estranhamento dos dois se encontrarem e tal.
talvez seja o meu preferido dele, até bastante por conta disso, de como ele mescla essas questões do cinema dele com o Kiyoshi Kurosawa. E o Hamaguchi foi roteirista, né, do último filme do Kiyoshi Kurosawa, que ganhou o prêmio de direção lá em Veneza, que é A Mulher do Espião, né? Então voltou essa parceria nos últimos anos. Além da influência e ajuda do Kiyoshi Kurosawa, o Hamaguchi sempre diz em entrevista que o John Cassavetes e o Eric Romer influenciaram demais a forma deles de filmar. Esses dois diretores, claro, cada qual seu estilo, são conhecidos por apresentarem um cinema mais cru, realista. É um tipo de cinema que não é tão comercial, e acho que é por isso que o Drive My Car, mesmo tendo uma campanha de premiações pré-Oscar muito impressionante, levando inclusive o melhor filme da crítica internacional e do júri ecumênico no Festival de Cannes, chama um pouco a atenção ele ter levado o Oscar de melhor filme internacional, que é como agora chamam o Oscar de filme estrangeiro, e ter sido indicado à categoria de melhor filme e melhor direção. Eu acho difícil entender o sucesso que fez o Drive My Car, porque no papel é um filme que jamais poderia ter dado tão certo, né? Um filme de 3 horas de duração, japonês, né? Ou seja, né, falado numa língua estrangeira, que não se tem o hábito de escutar, por um diretor que não é tão conhecido, né? Apesar de o Asako ter passado em Cannes e o Happy Hour, que é o anterior, ter sido premiado em Locarno, não é um diretor tão conhecido, né, como eram outros, como Koreeda, Kawase, enfim. E é um filme que talvez não seja tão fácil para um público maior, né? Porque ele é um filme, de certa forma, lento, né? Para quem não assistiu, vou dar um resuminho sem spoilers. Drive My Car narra a história de um célebre diretor teatral que fica viúvo repentinamente. 2 anos depois da morte da mulher, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima, embarcando em seu precioso carro, um Saab 900. Lá ele conhece e tem que lidar com uma jovem chofer que é contratada para levar ele para cima e para baixo nessa nova cidade. É essa a trama. Mas vamos voltar para o Gabriel Carneiro. Ele tem o seu tempo dilatado, ele toma seu tempo, ele não tem problema de tomar esse tempo, né? Não à toa, ele é um filme de 3 horas cujo prólogo dura 40 minutos, né? Então eu acho até impressionante ele ter conseguido essa circulação. Eu acho que o fato de ele ter Murakami por trás ajuda, né, em termos de promoção, e aí pensar, né, nessa questão mercadológica, porque, né, esses prêmios também fazem parte de um mercado, né, não tem como fugir disso. Mas eu acho que também parte de entender uma série de sensibilidades contemporâneas que ajudam o filme bastante, né? Eu acho que um dos aspectos mais interessantes do Drive My Car, que talvez reflitam essa questão das sensibilidades contemporâneas a qual o Gabriel Carneiro se refere, está no fato, por exemplo, das escolhas do diretor de teatro nessa montagem do Tio Vânia, do Chekhov, que é um dos elementos mais surpreendentes do filme. E o fato dele querer trabalhar com atores de várias origens e línguas diferentes a partir do texto do Chekhov. Isso, de alguma forma, dialoga com muitas questões que atravessam das artes visuais ao próprio teatro, mas principalmente esse questionamento de que existiria uma cultura universal, uma cultura superior às outras ali, e ele propor esse diálogo e, ao mesmo tempo, não vendo o texto do Chekhov necessariamente como uma grande obra da dramaturgia mundial, mas como um texto em que podem ser atravessadas várias sensibilidades contemporâneas. E eu acho que isso é o que traz, assim, para o Drive My Car, para os dias de hoje, né? De uma forma... conversar com os dias de hoje de uma forma muito eloquente. O Hamaguchi, nos últimos 10 anos aí, tem trabalhado muito com uma questão que, para mim, parece muito forte no cinema dele, que é os dilemas da comunicação contemporânea, né? Como você se relaciona com o outro. E a ideia de que a comunicação não é só o verbo, né, o falar, apesar disso ser muito presente nos filmes dele. Os filmes dele tendem a ser verborrágicos, né, a serem muito falados, e não necessariamente tudo que se fala é realmente importante, né, geralmente é muita coisa trivial, mas tem essa coisa de você aprender a escutar o outro. Eu acho que o cinema dele é muito o cinema da escuta, de ouvir, e isso para mim é muito forte nesse filme. Isso já aparecia em outros filmes dele, né, o Happy Hour eu acho que tem muito isso também, mas no Drive My Car, a questão de ele trabalhar com essa ideia de uma peça que seja multilingüe, né? Então você ter gente que fala coreano, que fala japonês, que fala tagalog, mandarim, que fala cantonês. Inclusive tem uma personagem que fala em língua de sinais coreana. Especialmente isso demonstra que a comunicação vai para além, né, da fala, né?
Ela está muito em como você escuta as pessoas, como você entende os gestos, como você entende o toque, como você entende a expressão facial, e acaba sendo muito engenhoso como isso vai se traduzindo no filme, né? Então o filme tem questões que vão para além da superfície e que são muito engenhosas nesse sentido, né? Uma outra coisa interessante no cinema do Hamaguchi é como ele trabalha com as coincidências, ou com o acaso, como o Pedro colocou agora há pouco. Eu li uma entrevista em que ele conta que isso também é uma coisa que ele aprendeu com o Éric Rohmer. Segundo o Hamaguchi, o cineasta francês ensina nos filmes dele que as coincidências adicionam uma camada de risco às narrativas e que esse risco traz junto a emoção. Bom, e não é coincidência que a gente vai terminar esse episódio agora com o que o pessoal da literatura chama de cliffhanger, que quer dizer um gancho para o próximo capítulo. Também não é mera coincidência você ter usado uma referência literária, ou a gente ter deixado de falar que Drive My Car é uma adaptação do conto de Haruki Murakami. Não é coincidência nenhuma, Pedro, é tudo estratégia para garantir que o nosso ouvinte vai ficar ansioso esperando ouvir o próximo episódio, que é onde a gente vai justamente tratar dessas adaptações literárias no cinema japonês. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A produtora, roteirista e editora desse projeto é a Clara Helstab. A sonorização é da Júlia Matos e a mixagem é da Pipoca Sound. A música original é da Mari Romano. A estratégia de promoção é da Fecris Vasconcelos. Os conteúdos para redes sociais foram feitos pelo Tércio Sacol e pela Laura Ashley. A identidade visual é de Thiago Minoro. A coordenação da Japan House São Paulo é de Miyuki Teruya e o conteúdo digital da Japan House São Paulo é de Thelma Nakai e Júlia Casadei. No site da Japan House você encontra mais conteúdo a respeito dos filmes que a gente trouxe no programa. Eu, Natasha Barzag Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, apresento essa temporada na companhia do Pedro Butcher. Até semana que vem, Pedro. Até mais, Natasha.